Boa noite, povo de Deus. A paz do Senhor, né? A paz do Senhor. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com vocês, nessa noite, uma palavra que ontem Deus incendiou no meu coração. Ontem à noite, eu ouvi um testemunho maravilhoso. Ontem à noite, eu ouvi um testemunho maravilhoso. Eu vi o Denis, eu já tinha ouvido a Elaine falar, mas eu não tinha ouvido o Denis falar. De uma grande perda na vida deles. E que foi a perda de um filho, que eu imagino que deve ser a maior dor de um pai. Mas eu ouvi aquele testemunho e no final o Denis ele falou para mim o seguinte, no final, para mim não, para a igreja, né? Ele falou assim, só que aquele momento Deus se revelou a mim e eu me descobri. Eu tive experiências com Deus porque foi um novo ciclo na minha vida, é mais ou menos isso, né? Então foi algo muito forte e impactante. E eu ouvi aquilo. De manhã, na parte da manhã, eu tinha ouvido uma outra coisa. Eu ouvi o bispo me lembrando, né? Ele estava dando a aula do Cefap. E o bispo está dando aula de homilética, que é maravilhoso para quem quer achar que não sabe nada de nada da Bíblia e quiser aprender de novo. E o bispo estava falando e o bispo lembrou assim, lembra, Sônia, dessa palavra que Deus te deu? E foi uma palavra que Deus usou o bispo para lançar sobre a minha vida e sobre a vida da Marlene, lá no ano de 2002, quando a gente tinha acabado de sermos ordenados a pastores. E era algo que falava de perda, porque a gente tinha acabado de perder o pastor, né, o nosso pastor, que resolveu ir para São Paulo, e de uma dor que a gente estava vivendo naquele momento, por essa perda. E aí ele falou assim, abre a sua Bíblia, e nós vamos abrir agora, e ele falou assim, você precisa se apossar dessa palavra, para que você possa voar, para que você possa ter experiências com Deus, para que você possa conhecer melhor o Senhor. Essa palavra precisa ser uma verdade na sua vida. E eu gostaria que todos abram, por favor, a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 1. Isaías, capítulo 6, versículo 1. Eu quero compartilhar essa palavra com você nessa noite. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Já está aqui, ó. Ou você acompanha aí na sua Bíblia, ou você pode acompanhar por aqui também. A palavra de Deus diz, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. 2. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Amém? Feche os seus olhos, levante as suas mãos aos céus. Senhor, esta é a tua palavra. Senhor, e nós queremos pedir que essa palavra, ela venha penetrar no nosso coração. Senhor, que ela venha encontrar guarida no nosso coração nessa noite. Paizinho querido, que nós saiamos desse lugar transformados pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há na tua palavra, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus.
Queridos, eu queria ministrar a palavra nessa noite que tem por tema perder para ganhar. Os dois exemplos que eu trouxe no início do culto aqui agora, no início dessa palavra, fala de perdas, mas ao mesmo tempo fala de um encontro com o Senhor, fala de dor, mas fala de experiências sobrenaturais com Deus. Então nessa noite nós vamos aprender que as perdas na nossa vida não significa que está tudo acabado. Que as perdas da nossa vida não significa que eu tenho que desanimar. Que as perdas das nossas vidas não significa que eu tenha que parar. Mas significa que eu posso renascer de toda dor, de todo problema, de toda luta, e começar um novo ciclo na minha vida. Um ciclo abençoado e de vitórias. Quantos podem dizer amém? Amém. Porque é isso que nós vemos no início deste capítulo. No início deste capítulo, ele começa exatamente no ano em que morreu o rei Uzias. E depois dele trazer esse fato, que algumas pessoas entendem que está ali apenas para marcar a história. Algumas pessoas dizem, não, é só para marcar a história. Mas quando eu medito nessa palavra, e em cima da minha experiência com o Senhor, para mim esse versículo não é para marcar a história. Para mim esse versículo é o início de um novo ciclo para quem passa por uma perda ou alguma dor. Então ele fala assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu tive uma experiência com Deus. Aqui foi o início do ministério de Isaías. Foi aqui, vendo o Senhor assentado no alto e sublime trono, onde serafins estavam por cima dele, foi que ele teve a sua experiência com o Senhor e onde o seu ministério deslanchou. Algumas pessoas ainda, eu leio bastante assim, né, quando eu vejo um assunto que me interessa assim, e eu vejo assim que algumas pessoas falam assim, não, mas não se pode atribuir ao rei, não se pode atribuir a Uzias o início de um ministério sobre Isaías. Será? Vamos entender esse contexto um pouquinho? Porque se nós formos ver sobre a vida do rei Uzias, foi lá, né, nos anos 700, 730, 790, por aí, essa fase que ele reinou, a gente percebe que foi uma época de ouro para Israel. A época do reinado do rei Uzias foi uma época de grande prosperidade, assemelhada à prosperidade que teve na época de Salomão. Então era uma época que havia bonança, uma época de abastança. Era uma época em que o reino todo, Judá, foi fortalecida. Uma época em que o exército, né, adquiriu novos armamentos. Era um rei extremamente amado pelo povo. Era um rei que as pessoas gostavam dele, pelas obras dele, por tudo aquilo que ele fazia, por ser considerado um rei muito bom. Aí talvez você me pergunte, mas se ele era um rei muito bom, se foi uma época de ouro sobre a vida do reino de Judá, porque ele era rei sobre Judá, lembra que havia dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. Ele era rei de Judá, do reino do sul, então foi uma época de grande prosperidade. E talvez você diga, pastor, se foi época de prosperidade, por quê? No ano em que morreu o rei Uzias. Porque simplesmente esse rei era bondoso, esse rei foi um rei de conquistas, esse rei foi um rei que fez grandes coisas. E junto com todas essas coisas, ao invés de se manter em humildade diante de Deus, Uzias, esse rei, deixou que o orgulho entrasse no seu coração. Esse rei, recebendo os elogios, esse rei sendo amado pelo povo, sendo aclamado pelo povo, ele deixou
o orgulho entrar dentro de si. E com o orgulho que ele deixou entrar, ele fez algo que era abominável para o Senhor. A Bíblia diz que Uzias, em determinado tempo, se achou no direito de oferecer incenso ao Senhor. E ele foi até a presença de Deus para oferecer incenso. E de repente ele foi barrado pelos sacerdotes que ali estavam. E disseram: o que o rei pensa que está fazendo? E ele falou: eu vou oferecer incenso ao Senhor. Mas os sacerdotes disseram: o rei não sabe que isso não pertence a reis? Que somente oferece incenso quem é sacerdote da tribo ou da linhagem de Arão? Como o rei ousa fazer isso? E a Bíblia diz que Urias ficou muito bravo. Urias ficou muito irritado e não aceitou os conselhos dos sacerdotes. Ele queria enfrentar os sacerdotes. E por esse orgulho no seu coração, e por ter desafiado os sacerdotes do Senhor, a Bíblia diz que na mesma hora, aquele rei teve uma lepra estampada na sua testa, aos olhos de todos, para todos verem. E Urias, por estar com lepra, foi Uzias, perdão. Tudo que eu falei Urias, transforma em Uzias. Então Uzias, em cima daquela lepra, ou por estar com aquela lepra, ele teve que sair daquele ambiente, porque ele estava imundo. E a Bíblia diz que imundo, Uzias se recolheu e ficou recolhido durante todo o seu reinado, porque ele estava impuro. Quando a gente vê esse contexto, parece que toma mais sentido para a gente esse versículo de Isaías 6. Porque Deus precisava levantar um profeta do Senhor. Deus precisava levantar alguém para fazer a diferença sobre Israel. E Isaías foi um homem de Deus, foi um profeta de Deus. Entendem o sentido? No ano em que morreu o rei Uzias, quando acabou a impureza, o pecado, e Isaías declara: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus, glória a Deus. Sabe o que nos mostra isso? Em 2 Crônicas 26:16 continua: entretanto, assim eu acabei de ler, do orgulho que entrou no seu coração. Então nos mostra que aquilo que era aparentemente bom, aquilo que era aparentemente próspero e perfeito, porque assim era o reinado do rei Uzias, não agradou o coração de Deus, porque havia orgulho no coração daquele homem. Ele quis oferecer incenso e por isso ele pegou a lepra. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. Todos vocês que estão aqui, talvez na sua vida você já tenha passado por alguma perda. Talvez na sua vida você tenha passado por algo que ainda machuque o seu coração. E eu vejo que sempre quando Denis e Elaine falam, dão o testemunho, eu digo para vocês, cara, vocês são muito corajosos. Você é uma mulher de Deus e você é um homem de Deus por falar corajosamente,
por não desistirem, por não abandonarem, por manterem-se firmes na missão. E eu profetizo sobre a vida de vocês, primeiramente, que vocês verão o Senhor, que vocês terão experiências sobrenaturais com Deus, que o ministério de vocês será extremamente próspero, porque vocês tiveram a coragem de continuar honrando o nome do Senhor, mesmo em meio à dor. Quantos aqui já passaram por alguma dor na sua vida? Eu profetizo sobre a sua vida, você que está com as mãos erguidas, que é um tempo de cura de Deus sobre você. Que essa dor, que essa perda sobre você não é o fim de nada, é o início de uma restauração de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus, porque assim como foi com Isaías, será também sobre você. Amém? Quantos aqui querem ver o Senhor? Quantos querem ter experiências com Deus? Quantos querem viver o sobrenatural de Deus? Dê um glória a Deus aí. Amém? Sabe o que nós aprendemos com as experiências? Que na hora que as aparentes perdas, ou que as dores, aparentes nada, né? Perdas de verdade, que as nossas derrotas, que esse processo é processo onde nós precisamos entender, primeiro, que não há espaço para murmuração. Quando eu murmuro, eu dou lugar à dor. Quando eu murmuro, eu dou lugar. Eu preciso entender, muitas vezes, que diante da dor, o Senhor está me forjando. Que na hora de um deserto, Deus está me forjando. Que diante de uma decepção, o Senhor está cuidando de mim. Na hora da dor, na hora da perda, na hora da derrota, eu preciso também entender que o Senhor não se esqueceu de mim. Que o Senhor não está demorando. Sabe por quê? O Deus que você serve, o Senhor que você serve, é um Deus que nunca se atrasa, mas Ele chega na hora certa para vir em teu socorro. Amém? Deus não se atrasa. Ele vem na hora certa. Ele vem na hora certa. Outra coisa que eu preciso entender, que na hora da dor, eu não posso perder a esperança. Vocês já perceberam que na hora da luta, na hora da dificuldade, parece que a primeira frase que vem sobre mim é: tá tudo acabado. Já viu? Quando você olha ali e não vê mais solução, quando você olha ali e só vê um resto de cinzas, parece que a primeira mensagem que vem sobre mim é: acabou tudo, não tem mais solução, está tudo acabado. Sabe, nesses dias, eu tenho acompanhado as pessoas que têm chegado do Rio Grande, né? Porque a base aérea ali é um lugar onde as pessoas que querem sair, muita gente chegando aqui em Santa Catarina, e é impressionante o olhar das pessoas, um olhar de luto, um olhar de morte. Nós já profetizamos aqui nessa igreja que vai ser um tempo de restauração do Rio Grande do Sul, porque o gaúcho é um povo muito valente. Amém? Tem algum gaúcho aqui? Amém? O gaúcho não é um povo guerreiro, um povo valente. Vai sair dessa em nome de Jesus. Quando eu recebo essas pessoas, muitas vezes eu entro ali no nosso correio aéreo, né? Para conversar um pouquinho, para tentar trazer uma palavra de alento. E de algumas pessoas eles fazem assim: major, está tudo acabado. Tudo que eu tinha, tudo que eu construí, anos de trabalho, anos de luta, está tudo acabado. E muitas vezes o que eu posso fazer é chegar e dar um abraço e falar assim: não perca a esperança. Você é forte. O Senhor vai te ajudar.
e você vai construir tudo de novo em nome de Jesus. Amém? Tudo de novo. Esse é o Deus que eu sirvo. Crente, não perde a esperança no teu Deus. Crente, não perca aquilo que um dia o Senhor gerou no seu coração. Mesmo que os seus olhos não estejam vendo, creia no Senhor. Ele é fiel, Ele não se atrasa, Ele não vai demorar, Ele vai chegar na hora certa em seu favor, e o milagre vai acontecer sobre a sua vida. Recebe uma palavra de ânimo sobre você, recebe renovo de Deus sobre a tua vida, receba agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, que seja assim sobre você. Não pense que está tudo perdido. Ele está no controle de tudo, de tudo. Fala para quem está do seu lado. Deus está no controle de tudo. Amém? Deus está no controle de tudo. Repete comigo, Deus, mais alto, Deus está no controle de tudo. Tudo, em nome de Jesus, Ele está no controle da sua vida. Não desista, não desanime, não pare, não volte atrás. O Senhor está no controle de tudo, em nome de Jesus. Aquilo que era morte se transformou num tempo de revelação da glória de Deus sobre Isaías. Aquilo que era morte, aquilo que foi início de um capítulo na vida de Isaías, aquilo que era morte, se transformou na manifestação da glória de Deus sobre aquele jovem. Então ele pôde declarar: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. No versículo 4 diz: ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: ai de mim, eu estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, ou de impuros lábios. E os meus olhos então viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja isto. Tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Amém? Sabe de uma coisa? Isaías, ele conhecia as proezas de um rei carnal. Ele conhecia a soberania de um rei carnal, de tudo aquilo que foi feito no reinado de Judá. Mas agora, diante do Senhor, ele estava diante das proezas de um Deus eterno. Ele estava diante das proezas de um Deus grande, poderoso, maravilhoso, que se revelou a ele. Diante do caos, Deus vai revelar a sua glória sobre a sua vida. Diante da luta, na hora da fragilidade, na hora que não houver mais força nos seus braços, é aí que o Senhor se levantará em seu favor para te dar a vitória, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Oh, aleluia! É nessa hora, é na hora da morte, é na hora da dor. E quando Isaías viu a glória de Deus naquele lugar, ele falou: ai de mim, eu sou apenas um homem, ai de mim. Eu sou um homem de lábios impuros, e eu ainda habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim. Então veio o anjo com uma brasa e tocou nos lábios de Isaías. Diga comigo: experiências grandes com Deus é na hora da luta.
é na hora da dificuldade. Eu contei um testemunho lá na Saripiranga. Eu fui levar uma palavra lá. Não sei se foi o Tiago, alguém chegou e falou assim: pastor, não tinha ouvido esse testemunho. E foi algo que nos marcou muito. Talvez tenha sido um milagre assim que mexeu muito comigo. Porque eu e Marlene, nós éramos recém-casados, né? Recém-casados, tínhamos 2 anos de casado. Quando nós decidimos ter um filho. E eu estava muito confiante no Senhor. Porque era uma promessa de Deus sobre as nossas vidas, que Ele nos daria um filho. Foi tanto que o Marcos tinha até o nome Marcos antes. Naquela época não se sabia se era homem, se era mulher, se era nada disso, né? A gente demorava mais tempo para saber. E ali eu já falei: não, é o Marcos que está vindo. Eu falei: Jesus, se vier uma mulher vai ser Marca, porque já está profetizado que é Marcos, né? Mas eu lembro que nós estávamos ansiando muito por um filho. E aí, a Marlene começou a sentir sintomas de gravidez. E fomos ao médico. E o médico falou assim: você não está grávida. E ela: estou grávida. E o médico faz o exame, não deu em nada. E a Marlene começou a passar muito mal. E aí foi fazer aqueles exames todos. Quando o médico descobriu, fez uma ressonância magnética, eu acho. Quando o médico descobriu, ele falou assim: olha, você não está grávida e você não vai ficar grávida, porque você tem um tumor na hipófise, é uma glândula que regula hormônios no cérebro. E ele falou assim: você tem um tumor nessa glândula. Então nós vamos fazer a cirurgia de imediato, porque a gente consegue fazer ela pelo nariz ainda, mas depois, se ela crescer, eu vou ter que abrir a sua cabeça para retirar esse tumor daí. Então vocês não poderão ter mais filhos. E quando ele deu aquela palavra, aquilo veio como uma derrota para a gente. Porque quando ele falava aquilo, no meu coração vinha as promessas de Deus. Quando ele proclamava aquelas palavras para a gente, no meu coração vinha a certeza de que Deus faria algo com a minha descendência. O Senhor tinha dito que eu teria uma família muito linda. E ele falou: não virá. E eu lembro que a gente saiu dali, do médico, e a gente chegou na igreja, na nossa igreja, na Sara Nossa Terra, que ainda era lá na João Pinto. Né, nega? Era na João Pinto. E a gente chegou lá e era um culto de vigília. E eu lembro que a gente foi à tarde, a vigília à noite. E quando a gente chega para aquela vigília, tinha uma irmã lá, acho que era a irmã Ana, não foi a irmã Ana? Ou a pastora Rose? Não lembro mais. Pastora Rose. E, ela é a minha memória, eu esqueço tudo. Mas a pastora Rose chegou, e quando encontrou a gente, a primeira coisa que ela fez foi abraçar a Marlene. E ela falou assim: querida, que bom te ver, porque eu tenho uma palavra de Deus para você. Sabe, nessa noite o Senhor falou ao meu coração, e o que Deus me mostrou, Marlene, é a sua barriga crescendo. E Deus mostrou que dentro dessa barriga existe um lindo bebê. E aí a gente começou a chorar. E eu lembro que a Marlene chorava muito e falava assim: pastor, a gente foi no médico hoje, e o médico falou que tem um tumor aqui, ó, e que eu não posso mais engravidar. E aquela pastora Rose, mulher que eu amo demais, 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 ela falou assim: então, vocês precisam tomar uma decisão. Ou vocês acreditam na palavra de um profissional da saúde, ou vocês acreditam num Deus que se manifestou a você e que hoje me trouxe a palavra sobre a sua vida. A decisão é de vocês. E sabe o que a gente falou? Nós decidimos crer no Senhor. Nós decidimos crer na palavra de Deus. E eu quero dizer para vocês, a Vitorinha, aquela garotinha mais linda ali que vai ser médica daqui a 2 anos, ela estava já no útero da Marlene.
pulsando ali o seu coraçãozinho. Como Deus faz a obra sempre completa, a gente chega no médico e o médico fala assim: olha, tem coisas que não se explica. Aconteceu, ela está grávida, mas eu tenho uma notícia ruim para te dar. Daqui ao nascimento dessa criança, você tem que voltar aqui para fazer a cirurgia. E aí, a gente vai ter que abrir a sua cabeça. Não vai ser mais pelo nariz, porque ela vai estar muito grande. Sabe o que Deus fez? Nasce a Vitória. A gente volta ao médico. Faz-se ressonância. E a hipófise da Marlene estava completamente normal. Porque o Deus que a gente serve é um Deus maravilhoso. É um Deus poderoso. E Deus é tão bom que na sequência já mandou o Marcos. E aí depois que ele mandou o Marcos, eu capei, né? Eu falei assim: Deus, tá bem, amém. Senão a gente ia ter assim uma descendência igual o Yuri, né? Eu falei assim: não, tá bom, Senhor, amém, glória a Deus. E a gente ficou só nos dois. Deus, Ele é maravilhoso. Ele não se atrasa, Ele vem na hora certa. Deus está olhando para você, Ele está olhando para as suas causas. E talvez você diga assim: Deus, mas eu sou muito pequeno. Ele sabe que você é. Eu também sou. O próprio Isaías falou: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Nós somos sim. Nós erramos, nós pecamos. Nós necessitamos a cada dia da misericórdia do Senhor. Mas eu tenho uma boa nova para te contar. O Senhor, Ele te ama. O Senhor, Ele tem cuidado de você. Ele nunca desistirá de você. Ele sabe das suas fraquezas, Ele sabe dos seus erros. Mas todavia, ainda assim, o Senhor estará cuidando de ti. Amém? Fala para quem está do seu lado: Deus não se esqueceu de você. O milagre vai acontecer sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida que Deus vai transformar a sua dor num tempo de experiências sobrenaturais com Ele. O Senhor vai transformar aquilo que parece perdido num tempo de vitória, num tempo de abastança, num tempo do mover de Deus sobre você. Eu creio nisso. Quando você recebe essa palavra, levanta a mão e diga: eu creio, Senhor, eu creio na tua palavra. Esse é o nosso Deus. Mas tem uma coisa que eu preciso te dizer. Quando o Senhor vier, deixa eu ver aqui, o bicho já está olhando para mim com cara feia. Estou acabando, mais 5 minutos. Quando o Senhor vier, quando Ele tocar em você, quando você ver a glória de Deus, quando você ver a fumaça de Deus, a Shekinah de Deus, quando você sentir a presença gloriosa de Deus, não se ensoberbeça, não deixe o seu coração se encher de orgulho. Porque quando Isaías, ele ouve a voz do Senhor, lá no versículo 8 ele diz: então eu ouvi a voz do Senhor conclamando: quem eu enviarei? E quem irá por nós? Sabe, queridos, eu vejo que muita gente na hora da dor busca o socorro de Deus. E Ele é fiel, Ele sempre vem em seu socorro. Aí tem gente que quando Deus vem em socorro, Deus dá uma empresa, Deus dá negócios. Sabe o que Ele diz? Não tenho tempo mais para Deus. Não tenho tempo mais para a igreja. Não tenho tempo mais para servir o Senhor. Mas na hora da dor, quando parecia estar tudo acabado, Ele estendeu a mão em seu favor e te levantou da onde você estava e te trouxe para o reino do seu amor. Por isso que eu digo para vocês, casal, eu tenho muita admiração por vocês, porque vocês servem o Senhor. Não deixa o orgulho entrar. Não deixa a soberba entrar. Não faça porque acha
que você é alguma coisa, nós não somos coisa nenhuma. Às vezes as pessoas me perguntam, quem conhece a minha casa fica num lugar muito lindo. Mas eu quero dizer para você que nós temos muito pouco tempo para aproveitar lá. Porque cada vez que a gente sai lá de casa para vir para cá é uma viagem, né? É uma viagem, é longe. Mas tem uma coisa, eu não abro mão de Deus para ficar sentado numa cadeira de frente do sol. Eu não abro mão da presença do meu Deus para ficar curtindo as medeces que uma patente pode dar. Eu não abro mão da presença de Deus. Sabe por quê? Porque eu sei de onde Ele me tirou. Porque eu sei o que Ele fez na minha vida. E no meu coração não pode haver espaço para soberba. No meu coração só pode haver espaço para gratidão. E dizer, obrigado, Deus. Obrigado. Obrigado pelo que o Senhor fez na minha vida. E sabe, nessa noite, o Senhor talvez esteja falando contigo também. E talvez, assim como foi com Isaías, Ele diga, quem enviarei? Quem irá por nós? Na hora do socorro ou na hora da bonança? Na hora da dor ou na hora da alegria? Seja em qualquer tempo da sua vida, seja em qualquer estação que você estiver vivendo, no teu coração tem que estar, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É isso que a gente precisa. Sabe o que isso quer dizer? Eu não vou morrer com as minhas dores. Eu não vou achar que está tudo acabado. Eu não vou desistir e nem sequer paralisar, porque eu quero ter experiências sobrenaturais com o meu Deus. Fica de pé comigo. Ô Yuri, vem aqui e toca uma daquelas do nosso tempo. Sabe uma canção que eu pensei quando eu lembrei dessa? Eu não sei se você vai conseguir tocar. Quão formoso é. Porque essa música fala da glória de Deus. Eu lembro que uma vez nós estávamos na celebração lá em Brasília, ainda quando era o ginásio Nelson, acho que lá o nome, né? E estava o Kleber Lucas ministrando. E quando ele declarou aquela canção que dizia, quando a glória encher de novo este lugar, um cetro de justiça para governar. E quando ele começou a ministrar aquela canção, eu lembro assim que aquele ambiente foi tomado de um mover sobrenatural de Deus. E eu lembro que de repente os instrumentos pararam de tocar e ficou somente na voz do povo. E aí começou esse cântico, que é do Koinonia. E eu lembro que eu vi naquele lugar anjos que voavam sobre aquele lugar. Foi a primeira vez que eu vi anjos na minha vida. Anjos que se moveram naquele ginásio de um lado para o outro. E eu lembro que quem estava do meu lado, eu falava assim, fulano, você está vendo os anjos de Deus se movendo naquele lugar? E ele falava assim, não pastor, eu não estou vendo nada. E eu falei assim, mas há anjos de Deus aqui, e eles se movem nesse lugar. E eu entendi que isso aconteceu no momento de dor, no momento de luta, no momento em que eu estava fragilizado, buscando a face de Deus. E eu lembro que depois de uma palavra do Miles, eu falei, a minha vida não será mais a mesma a partir de hoje, porque eu vi o Senhor face a face nesse lugar. E eu quero viver no mover do Espírito Santo de Deus. Será que a igreja pode dar as mãos? Olha, se você estiver com dor, se você tiver passado por uma perda recente, simplesmente diga que Ele é santo,
Diga que Ele é maravilhoso. Enquanto você estiver entoando, enquanto você estiver declarando, os anjos de Deus se movendo neste lugar, vai trazer o refrigério que a sua alma precisa. Vai trazer a cura sobre a sua dor. Vamos declarar? Quão formoso é, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra. Sua glória enche a terra. Sua glória enche Sua glória enche o céu. Sua glória enche a minha Sua vida. glória enche minha vida, Senhor. Senhor. Vamos no início, quão formoso és. Formoso é, Rei do universo. Rei do universo. Sua glória enche a Sua terra. glória enche a terra e enche o céu. Diga, sua glória enche a terra, Senhor. Sua glória enche a terra. Sua glória enche o céu. Sua glória enche minha vida, Senhor. Agora levante a mão do seu irmão bem alto e diga: Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. comece a falar em línguas aí. Se você fala em línguas, comece a glorificar o nome do Senhor. Comece a exaltar o nome desse Deus. E que você possa declarar hoje, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Oh, e sobre ele havia serafins, e eles tinham 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, e com 2 voavam, e diziam uns dos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Oh, vai glorificando, vai adorando ao Senhor. Cheira lava lavaiá. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Aleluia, Deus. Obrigada, Senhor. Maravilhoso é. Obrigada, Pai, pelo teu mover sobre a tua igreja, Senhor. Obrigada, Deus, porque mesmo nós sendo frágeis, Senhor, tu olha para nós, Senhor, e tu nos escolhe, Senhor, Deus, para fazer a tua obra, Deus. Obrigada, Senhor, Deus, porque a todo momento, Senhor, tu estás conosco, Deus, nos fortalecendo, Deus. Oh, Deus, muito obrigada, Senhor, porque tu nos escolheste, Deus, para uma grande obra, Senhor, para expandir o teu reino sobre a terra, Deus. Obrigada, Senhor, enche cada um aqui, Senhor, enche, Pai.
Senhor, enche, Pai, da tua presença, Deus. Obrigada, Senhor, por este mover aqui, Senhor. Nós saímos daqui, Senhor, fortalecidos em ti, Senhor, porque sabemos que tu és o nosso Deus, Senhor. Tu és tremendo, Senhor, e tu não nos deixa só, Senhor, em nenhum momento das nossas vidas, Paizinho querido. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por tão grande amor, Senhor, que nos alcançou através de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E quão formoso és, Rei do universo. Pode soltar a mão do Tua seu irmão. glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, sua glória enche o céu, sua glória enche a vida, Senhor. Ouça só. Escuta um pouquinho. Olha. No dia que você chegar lá, você vai ficar tão assustado que você vai dizer: quão formoso és, Rei do universo. A salva de palmas ao Senhor bem forte. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Quero só dar alguns avisos rapidinho. Já nós vamos ter uma reunião com o pessoal do louvor nessa salinha aqui, tá, pastor Yuri? Na salinha aqui, logo depois o pessoal do louvor vai ali. Nós temos uma reunião rapidinho com o pessoal do louvor. Quero dizer para você que nós já mandamos 2 remessas para o Rio Grande do Sul, pequenas, claro, porque nossa igreja é pequena. Mandamos, o pastor Sonimar já levou algumas roupas, várias coisas que nós recebemos há 2 semanas atrás. E depois nós mandamos várias cestas que entraram por uma pessoa que foi. E essa cesta foi direcionada para um pessoal ligado a gente, ligado a familiares nossos aqui. E agora já tem mais algumas coisas aqui que estão chegando. Deixa eu dizer algo para você. Se você quer ajudar o Rio Grande do Sul, ajude através da igreja. Porque algumas pessoas estão dando seus donativos para entidades que chegam lá, põem na mão do governo. E eles pegam, põem uma placa governo federal e ficam lá. Há uma estimativa de que 70% dos alimentos vão estragar, porque eles não estão distribuindo. Então nós levamos direto, a gente leva direto. A aeronáutica está jogando de paraquedas os alimentos nos lugares que precisa. Então, graças a Deus, já recebemos mais um pouquinho de cesta básica. Tem outras coisas ali. Se você quer fazer uma ajuda financeira, use o nosso Pix, cesta do cartão aí, mas ponha 10 centavos, para a gente saber. Toda entrada com 10 centavos, tomara que o seu dízimo não tenha 10 centavos, né? Se o seu dízimo for 10 centavos, põe 11, né? Porque toda entrada com 10 centavos nós sabemos que é para lá. Amém? Vamos orar. Olha, querido, eu quero dizer para você, não concorde com a dor. Muito boa essa palavra do pastor Sonimar. Às vezes as perdas, isso o Rio Grande está sofrendo isso agora. Perda de pessoas, imagina. Aquela enchente que deu há 3 anos atrás em Santa Catarina. Um amigo meu perdeu a mãe, a irmã, a mãe, 2 irmãs, um cunhado e um sobrinho. Estavam dentro da casa, de repente a cabeça d'água que ele chama, né? Veio, levou tudo. Eles foram achar os corpos 18 quilômetros de distância. Depois, numa hora, ele perdeu 5 pessoas da família. E ele deu testemunho, dizendo: eu tenho que confiar em Deus agora. Porque diante da tragédia, diante da dor, a gente faz isso. Não concorde com a dor. Levante sua voz para glorificar a Deus sempre. Não concorde com a enfermidade. Vem aqui para a gente orar. Querido, não importa qual é a sua enfermidade. Não importa o que é. Hoje eu estava falando para uma pessoa. Levei fulano de tal para fazer um exame médico, tem que fazer isso. Eu digo: por que você não trouxe essa pessoa para a gente orar? Hoje de manhã nós ouvimos um testemunho aqui de uma pessoa que foi curada de uma surdez, porque um parente intercedeu, orou até ser curado. É isso que nós fazemos, nós vamos buscar até receber, amém? E o Senhor está pronto a dar. Obrigado, Senhor, por essa noite, pelo meu irmão.
Querido, te abençoo. Abençoo tua semana, o teu ir e o teu vir. Abençoamos, Senhor, mais uma vez o estado do Rio Grande do Sul. E pedimos, transforma essa tragédia em bênção. A grande bênção que nós queremos para o Rio Grande do Sul são milhares de conversões. Pessoas que vão se render a Deus e saber que Deus é bom. Abençoa o nosso estado, Deus, que já está sofrendo também com as chuvas. Nós ordenamos que a chuva pare, em nome de Jesus. Nós proibimos os alagamentos, nós proibimos as avalanches no estado de Santa Catarina e no Brasil, Senhor. Declaramos que nós estamos debaixo da proteção do Senhor. E abençoamos também o teu povo. Querido, abençoa a tua semana. Tudo que tu vais fazer, indo ou vindo, a mão do Senhor está contigo. Abençoa a tua casa. Eu decreto em nome de Jesus que há temor de Deus na tua casa, a presença do Senhor na tua casa. Por isso eu repreendo da tua casa agora toda praga. Eu repreendo a ferrugem. Eu repreendo em nome de Jesus a traça. Eu repreendo o cupim. Eu repreendo aquilo que está invadindo a tua casa, porque lá reina a palavra de Deus. Seja abençoado, tu e a tua casa, em nome de Jesus. Diga: eu recebo. Glória a Deus. Uma boa noite, que Deus te abençoe e vá para uma semana maravilhosa.